O desembargador Antônio Carlos Esteves, João Batista Damasceno e Rogério de Oliveira. E o desembargador Antônio Carlos Esteves deixou uma pergunta no ar aqui para a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga Érica Trindade. Piedade. Érica Piedade. Piedade, Ciro, piedade. Tenha piedade de mim, porque eu também erro. Mas você erra. A pergunta, e como erro, né? É muito bom, gente, ouvir isso, porque nós somos realmente deuses, mas deuses erráticos. Eu não sou Deus, não, você é, eu sou humano. Não, eu não abro. Eu sou humano e egoísta, né? Se o Papa estivesse perto de mim, eu também puxava o Papa para mim. Mas disse que aquilo era um vendedor de um tipo de cartão, de loja, né? Ele queria vender. Não, já foi desvendado, de bardo. É o Trump. Mas, Érica Piedade, quer ser pai? Foi a pergunta que ficou no ar. Desembargador, na verdade, o processo de filiação é um processo afetivo, amoroso. Então, não basta a gente pensar, por exemplo, na paternidade biológica. A gente costuma trabalhar nos grupos de apoio à adoção que todo filho há de ser um filho adotivo. Se a gente não adota um filho, se a gente não adota afetivamente aquele filho, mesmo que seja filho biológico, ele não se torna seu filho. Então, esse processo de investimento emocional, que é fundamental que se desenvolva na relação paterno-filial, materno-filial. Então, este vínculo, que é um vínculo socioafetivo, é o vínculo que a gente aspira. E que hoje em dia, assim, por diversas questões, a gente acaba nem sempre verificando como possível nessas relações que estão sendo constituídas. Eu costumo eu sou uma psicóloga com uma vertente muito Foucaultiana, mas fazer uma análise muito social também dos processos. Então, a gente também não consegue, eu não consigo entender culpabilizando individualmente um indivíduo que acaba, às vezes, não conseguindo se colocar nesse papel de pai de forma mais positiva, mais potente, ou de mãe. A gente está num momento assim, muito grave de crise de referências. E a família é uma referência. Então, se a gente tem uma crise de referências, que é uma crise estatal, que é uma crise da referência de trabalho, é uma crise religiosa, é uma crise também na dinâmica familiar. Isso pode ser construído, né? Eu tive pai, tive muito pai, né? Tive mãe, tia, avó, né? Então eu tenho uma referência bem acentuada, né? de pai. E né, quando eu fui ser pai há 11 anos, o João Cândido, né, eu brincava com o João Cândido na barriga da Liliane. Eu falava de um lado, ele formava um bolo do lado. Eu ia para o outro lado, falava e ficava brincando com ele. Né? Mas na hora que ele se concretizou, se materializou, que eu peguei no colo, eu nunca senti na minha vida uma emoção tão acentuada. Eu comecei a falar com ele como se estivesse falando com uma pessoa adulta, e eu acho que ele entendeu, apesar dos os primeiros minutos de vida. O que eu senti, né, a minha experiência durante a gestação era era uma relação distante, porque era algo que eu não via e não sentia, né, fisicamente, mas quando, né, virou físico, né, e eu conversei com algumas pessoas, eu não senti nada. Eu conversei com vários amigos meus, assim, isso é algo inalienável. Cada um tem o que tem, né, e vai colocar nas relações que vão estabelecer. Claro que isso pode ser construído, né? Eu acho que é aí que vem essa coisa do grupo de apoio, né, do psicólogo, talvez possa ajudar aqueles que não têm para poder construir essa relação sólida pai e filho, pode, né, fazer alguma coisa para construir isso, não é isso? Isso é muito interessante que o desembargador Damasceno está falando, porque a gravidez, ao contrário do que historicamente, a gravidez não é feminina, a gravidez é do casal. Né? Então, o Damasceno viveu intensamente, ele foi um pai grávido, né? Efetivamente, ele ficou grávido junto com a Gisele. Com a Liliane. Não, a Gisele A Gisele estava em Barcelona. A Miriam do outra, e estava com a Gisele em Barcelona. O desembargador não está nos melhores. Eu vou editar esse programa depois. Eu estou com alguma coisa. Gisele é minha sobrinha. Nós vamos entrar nessa história também, do pai que adotou desde a gravidez e daquele pai que rejeitou. Vamos falar desses dois extremos, não é, Érica? Mas aproveitar a gravidez do Damasceno, como é que você analisa isso aí?
Olha só, na verdade, toda relação é uma relação singular, mas é eivada e atravessada também por uma dimensão cultural. Então, a gente tem, hoje em dia, uma valorização dessa importância da relação paterno-filial de forma distinta do que a gente teve algumas décadas atrás. É claro que não é todo pai que vai ter o mesmo sentimento, até porque os sentimentos são inalienáveis, são absolutamente singulares. Você me lembrou uma história que, entre índios, o homem é que fica lá de covarde, o homem é que fica na rede, Sim. O homem é que depois do parto descansa, porque ele está, na verdade, simbolicamente, se apropriando da paternidade, se instaurando nessa imagem de pai, nessa relação com o filho. Então, essa relação que a gente está inaugurando no processo em que você realmente se coloca como pai, que a gente está investindo, que a gente está acreditando. E que pode acontecer. Você pode se tornar pai do seu filho na barriga, você pode se tornar pai do seu filho quando ele nasce, então você está mais ausente. Você pode se tornar pai de uma criança de 8 anos. Você pode se tornar pai de uma criança de 12 anos numa adoção tardia. Eu já tive o acompanhamento de alguns processos de adoção tardia e de adoções necessárias em que essa relação paterno-filial, materno-filial, aconteceu na adolescência de forma muito bonita, ou na infância com crianças com mais idade. Então, este processo é um processo que... Ele pode ser construído, né? Isso é muito interessante. Agora, deixa eu voltar aqui para o nosso tribunal agora, para a gente sair mais para o lado concreto aqui. Esse apoio da psicologia, da psicóloga, é muito importante, não só aqui na capital, na vara dos menores aqui da capital, mas também no estado inteiro. Tem esse trabalho no estado ou está centrado aqui na capital? Olha, como é que está isso aí hoje? A gente tem uma situação muito grave com relação, não sei se o senhor está ciente disso, e o desembargador Ciro Darlan é uma pessoa que foi veementemente contrária à instauração desse tipo de situação, que é o seguinte: nós temos, através da 8.069, que é o Estatuto, a necessidade de ter lotadas, em várias de infância, equipe técnica multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais. A gente teve agora, recentemente, a inovação do CNJ, também pedagogos, ainda não estamos contando com esse grupo profissional, mas as varas de infância nomeadas como tais têm esse grupo. Acontece que a grande parte do interior do estado do Rio de Janeiro, que não tem varas de infância e trabalham sob égide de varas únicas, mas com a competência de infância, com a matéria de infância embutida, não contam com equipes especializadas. Então, elas estão trabalhando sob o sistema de ETICs, que são as equipes técnicas interdisciplinares cíveis. Nessas equipes, os psicólogos e assistentes sociais, eles atendem a todas as varas daquela comarca, e não apenas aquela comarca, diversas comarcas. Então, a gente tem equipes, por exemplo, que atendem a 13 comarcas. Temos ETICs com 13 comarcas, com 8 comarcas. E todos funcionários do tribunal. Todos funcionários. Mas imagina, isso pode gerar uma deficiência na prestação desse serviço. Jurisdicional, principalmente com relação à infância. Porque a infância, a gente não pode esquecer, é área prioritária prevista pela Constituição Federal. Enfim, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Mas, infelizmente, é um projeto administrativo que já está em funcionamento no tribunal desde 2009. E a gente ainda não conseguiu mudar. Então, acho que no interior a situação está bastante complicada. Qual é o quadro hoje? Quantos psicólogos tem no tribunal? A gente tem pouco mais de 200 profissionais. A lógica que foi argumentada foi justamente essa, de que o cobertor era curto e tínhamos que cobrir o corpo inteiro. Então, aí juntou todo mundo para atender várias comarcas, vários juízes. Na verdade, o doutor Ciro foi uma pessoa fundamental, junto com a doutora Conceição Musnier, na época, para que mantivéssemos, pelo menos, a lotação das varas de infância nomeadas como tais, porque a ideia original era de que todos os profissionais de psicologia e de serviço social ficassem em ETICs. Então, ninguém, nem vara de infância ficaria. Ou seja, já que o cobertor é curto, todos ficam com frio, né? Porque não atende. Isso aí é um crime contra a política de proteção à infância e adolescência cometida pelo Tribunal de Justiça. Quando a gente critica a alocução de verbas para pagar escola de filhos de juízes e desembargadores, é porque a gente sabe que existem outras prioridades que são efetivamente constitucionalmente prioritárias e elas não são atendidas. Mas, esse cobertor, em alguns momentos, ele é grande. Porque o tribunal tem 180 desembargadores e acaba de comprar 241 jetas a preço de varejo, R$97 mil cada um. Quando é feito, né? Então, você vê o seguinte, se compra 241 jetas, quando são 180 desembargadores, ou seja, o cobertor em alguns lugares ele é maior do que a Câmara. Até para indagar para aquele carro para desembargador. Nós vamos ficar devendo ao nosso ouvinte
uma informação mais precisa, porque eu mesmo tomei conhecimento de que os carros não foram comprados, os carros estão emprestados porque os outros deram defeito. Sim, exatamente. Não sei, nós precisamos esclarecer isso, porque, é claro, toda denúncia aqui é bem recebida e tudo. Agora, é preciso que nós expliquemos ao nosso ouvinte que... Eles foram comprados, foram pagos e vieram com defeitos. Eles foram recolhidos, carros foram entregues substitutivamente, né, alugados pela Volkswagen a custo zero, e agora serão entregues outros 241, né, modelo 2016-2016, em reposição àqueles que vieram com defeito. Mas o tribunal adquiriu 241 Jettas, né, e já pagou 25 milhões e 800 mil reais por eles. Eu não sei se é oportuno, mas não saindo deste campo, porque ele é profundamente precário para mim, né? Eu queria voltar ao que a professora está falando, porque nessa qualidade de pai, nesta autoconsciência do que é ser pai, existem diversos setores: aquele que é pai porque é obrigado, aquele que é pai porque queria ser pai, mesmo sem saber o que é pai. Está na origem dessa diversidade de relacionamento a punição física das crianças, porque eu acho que o indivíduo que se surpreende pai, ele se surpreende com uma tarefa que ele sabe que ele não vai cumprir completamente. E ele se surpreende o pai e depois começa a punir o objeto da sua angústia. É isso? Eu acho que, novamente, desembargador, é um assunto bastante complexo. Novamente, eu acho que é importante a gente pensar que talvez tenhamos aí uma relação, que é uma relação cultural, que faz com que algumas pessoas acreditem que um processo de disciplinamento dos filhos passa pela agressão física. Pela agressão física. Então, é importante um processo educativo. Eu sou uma grande admiradora e incentivadora dos processos educativos. A gente só aprende a ser gente com outro ser humano. Então, a gente, educativamente, pedagogicamente falando, a gente pode educar tanto os pais quanto os filhos. É importante falar, inclusive, quando a gente fala de adoção, e a gente está falamos agora há pouco sobre os processos de habilitação para adoção, que quando uma criança é retirada do seio da sua família, são realizadas inúmeras tentativas e várias ações no sentido de empoderar a família em ações mais positivas para esses filhos. Então, aquelas crianças que efetivamente são colocadas em famílias substitutas são aquelas crianças cujas ações não surtiram resultado. Mas, novamente, são ações que têm que estar relacionadas com todo um campo social. Então, encaminhamentos, articulação com a rede, então, às vezes participação em escola de pais. Esse tipo de atuação do serviço do tribunal é feito nessas comarcas que tem essas equipes, porque no interior mesmo vai ser retirado e vai ser entregue. Acaba ficando mais difícil. E tem uma pergunta aqui pertinente da professora Daniela. Nessa avaliação psicológica realizada pela equipe técnica, em especial nas adoções unilaterais, o desempenho das funções parentais, como laços afetivos, e a questão da alienação parental, isso é analisado pela equipe técnica? Sim, claro. A gente, na verdade, o processo de alienação parental é um processo que a gente observa, engraçado isso. É uma questão, às vezes, também cultural, muito mais nitidamente nas varas de família. Engraçado, né? Porque as varas de infância, se a gente for parar para pensar, que são as antigas varas de menores, trazidas lá pelo juizado de menores, primeiro juizado em 23 e o código de 27, acabam sendo varas que foram muito dirigidas, historicamente, para uma população menorizada, uma população mais pobre, negra e pobre. E as varas de família para populações mais de classe média. E é engraçado porque algumas dinâmicas, estou frisando isso, porque algumas dinâmicas que a gente ainda encontra em varas de família, às vezes são muito diferentes das varas de infância. Então, em vara de família, você, de repente, trabalha mais, encontra mais situações, por exemplo, como alienação parental, que é justamente esse expurgo de uma das figuras parentais na relação afetiva da criança.
Mas, em várias de infância, às vezes não existe esse pai. Não existe esse pai porque ele não se inscreveu enquanto pai, ele não registrou essa criança, ele nem foi chamado, nunca exerceu essa paternidade. Então, você tem uma configuração familiar que é distinta, sim. Não há como a gente negar. São dinâmicas que são diferenciadas. As que chegam às várias de infância, as que chegam às várias famílias. Gisele, você faz uma distinção, desculpa, Érica, ele falou Gisele, eu fiquei com essa... Eu só queria esclarecer que Gisele é a esposa de um querido amigo nosso, que é o Geraldo Prado, e por isso que eu, como Geraldo Prado está sempre no meu pensamento... Eu tenho dois sobrinhos, né, biólogas, uma é Gisele e outra é Jéssica. Mas, Érica, você faz uma distinção bem interessante dessas duas crianças, né? O Código Civil de 1916, que vigeu agora até 2001, ele tinha mais de 100 referências ao patrimônio da criança. A criança que perdeu o pai, a criança que perdeu a mãe, a criança que perdeu ambos, o que faz com o patrimônio da criança, né? Então não tinha nenhuma referência à criança em situação de abandono, né? Nenhuma. Né? A criança né, que não tinha patrimônio, né? Então o Código Civil de 1916 ele tinha uma preocupação muito grande com o patrimônio da criança. Então era um tipo de criança, né, que ele protegeu e a outra não existia, diferentemente do Código Penal de 1927, né? Ou seja, Código de Menores. O Código de Menores de 1927, editado 9 anos depois do Código Civil, que não tratava de patrimônio de criança, porque era para outra criança. Aí ia tratar de internação, ia tratar das infrações, da punição, do disciplinamento, né? Então nós tivemos, ao longo do século XX, 2 estatutos, né, que trataram de duas crianças diferentes, de duas crianças de classes diferentes. Né? A preocupação é bem distinta, já atravessou todo o século XX, veio o Código de Menores de 79, aí veio o Ciro. Veio o ECA, veio o Ciro, né, que tenta... Né? Mas para alívio do ouvinte, eu tenho a impressão, não sei, posso estar errado, mas a situação está evoluindo de uma forma razoável, porque hoje já há diplomas legais falando da afetividade. Sim, mas esta confusão na prática ainda é feita. Eu acho que é isso. É um beijo que a Érica está trazendo, isso, né? Isso esta confusão ainda é feita, né, quando quando a mesma pessoa trabalha com as duas crianças, ou com os 2 estatutos, ou com as 2 referências. Engraçado, desembargador, porque o senhor fez uma menção agora ao Código Civil de 1916, e a gente vai falar de adoção pela primeira vez naquele momento, mas vinculada a uma dimensão patrimonial. Então você tinha a possibilidade, por exemplo, de adoção de um homem de 90 anos de um outro de 70, que talvez fosse um filho bastardo, e ao qual ele tinha intenção de passar os bens do clã. Então havia todo um interesse, um olhar patrimonial naquele momento. Sim. Há que se ressalvar, assim, que é o estatuto que traz de forma brilhante a ideia da filiação de forma socioafetiva, sem dúvida alguma. E o estatuto ele também traz de forma inédita a ideia de que ele é uma lei que tenta se colocar para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Então, ricas, pobres, de classe média, brancas, negras, índias, amarelas, o que for. Então a gente não tem uma lei que seja uma lei discriminatória ou apenas voltada e dirigida a um grupo social. Mas, de fato, a gente ainda tem algumas situações que são diferenciadas. A cultura ainda não mudou. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. O programa está riquíssimo hoje, um bom debate. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos depois falando sobre o perfil de quem adota no Rio de Janeiro.